Olá pessoal, estamos iniciando mais um capítulo, capítulo 12. Depois de todas as informações sobre a colônia, sobre a alimentação, a água, os últimos capítulos que a gente fez, né, lá do nosso lar, o André Luiz estava muito curioso, estava sedento por mais informações, por mais conhecimentos. E a sua curiosidade maior era sobre o umbral. Aí então, ele encontra agora com o Ulisses e vai fazer suas perguntas sobre o umbral. E aí a gente inicia o capítulo 12, que chama O Umbral. Aí o André Luiz encontra lá com o Ulisses e fala assim: nossa senhora, Ulisses, o que é um umbral? Eu nunca tive notícias desse lugar. Aí o Ulisses, com todo carinho, né? Isso já está acontecendo em outro dia, né, gente? Que acabou o capítulo 11, eles se despediram, já está acontecendo outro encontro com o André Luiz e o Ulisses, né? Aí ele fala assim, eu queria saber sobre o umbral e tal. Aí o Ulisses, com muita calma, né, um pouco risonho, fala assim: ué, André, você que já teve tanto tempo por lá, você não lembra como é que é? Você não reconhece a região? Aí o André recorda aqueles sofrimentos que ele passou e ele sente até uns arrepios, assim, ele fica lembrando, né, aquele sofrimento todo que ele tem. Aí o Ulisses continua explicando sobre o umbral. Ele fala assim, ó, o umbral começa na terra. É a zona obscura de todos que não cumpriram os deveres sagrados, demorando-se no vale dos erros. Todos aqueles que vieram para cumprir determinada missão, não fizeram determinado compromisso, erraram. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, quando volta ao planeta, é muito difícil realizar esse programa porque esse espírito só busca satisfazer o seu egoísmo. Dessa forma, o espírito mantém o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Ele se mantém da mesma forma, tá? Por isso, todas as multidões de desequilibrados permanecem nessas regiões nevoentas, né, no umbral próximo à Terra, tá certo? Aí o Ulisses continua explicando. O dever cumprido é uma porta sagrada da união com o Senhor. E é natural, portanto, que o homem que fugiu a esse dever, ele tem adiado a sua bênção de união com o Pai. Aí ele continua explicando. Esse capítulo é muito importante, gente, porque fala muito miudinho sobre o umbral. Depois também, se vocês quiserem ler lá no livro, é importante ler. Notando a dificuldade de André Luiz para entender todo aquele ensinamento, porque o André Luiz não tinha nenhum conhecimento antes nessa vida dele, nessa última reencarnação, ele não tinha nenhum desses conhecimentos, ele só tinha conhecimento sobre o céu e o inferno, só isso, e sabia alguma coisa do purgatório. Aí o Ulisses, vendo que ele estava faltando conhecimento espiritual para ele, o Ulisses continua a explicar. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é igual, nós temos um fato sujo. O que é isso? Nós temos uma roupa suja, tá? Ele fala assim, e que nós vamos ter que lavar essa roupa no tanque da vida. Essa roupa imunda é o corpo físico, tecido por nossas próprias mãos, tá? Nas experiências anteriores. Compartilhando a oportunidade terrestre, a reencarnação, esquecemos o objetivo essencial e ao invés de purificarmos pelo esforço da lavagem, ao invés de melhorar, lavar esse corpo através do esforço, nós manchamos mais ainda essa roupa. Isso é a maioria dos casos que ele está falando, né, gente? Ora, como regressar a esse ambiente luminoso em piores condições? Então, se eles estão com a roupa, se nós estamos com a roupa suja ainda, como é que nós vamos para os planos superiores? Não tem jeito, nós temos que lavar essa roupa, limpar esse corpo. O umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Então, o umbral é uma região que é permitida existir. É uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, pouco a pouco, o material deteriorado das ilusões, que a criatura adquiriu onde? Nas experiências da Terra e por atacar. Ele fala assim, menosprezando a existência terrena. Então, ou seja, a gente não valoriza a oportunidade da reencarnação. O umbral é região de grande interesse para quem está na Terra, porque aí concentra-se tudo que não tem finalidade para a vida superior. Por isso que ele fala assim, ele está falando isso aqui, ó, aprendam sobre o umbral para vocês verem o que não é necessário no plano superior, tá? A providência divina permitiu sabiamente que se criasse tal departamento em torno do planeta, então é permitido, ele existe com a permissão divina, não é isso? Uma vez que há legiões compactas de almas ignorantes, que não conseguem se elevar, porque ainda estão muito perversas, então elas não conseguem ser enviadas às colônias,
de reparação e nem estão bastante nobres, nem tão enobrecidas ainda, para serem conduzidas a planos mais elevados. Então, elas ficam lá na zona umbralina, nesse meio termo, tá? Então, elas não conseguem nem ir para uma colônia e nem voltar para a Terra e nem subir para mais alto, tá? Fica ali nessa região. Aí ele continua. Os habitantes do umbral são companheiros imediatos, próximos, diretos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Apenas o quê? Pela nossa matéria, tá bom? Lá vivem os revoltados de toda espécie. Eles formam núcleos, comunidades, agrupamentos invisíveis de notável poder. Poder assim, quando eles juntam todas as mentes, eles se concentram pelas tendências, pelos desejos, e aquilo dá muita força, né, para eles. O umbral está repleto de desesperados. Então eles são revoltados, desesperados, e eles concentram todas essas tendências deles ainda e acabam criando uma força muito grande, né, muito concentrada. Por não encontrarem um Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, essas criaturas demoram em mesquinhas edificações, ou seja, eles não estão construindo coisas positivas, eles estão só nessas situações difíceis. Aqui em nosso lar há uma sociedade espiritual, mas o umbral possui infelizes, malfeitores e vagabundos de todas as categorias, de várias categorias. É região de verdugos e vítimas, de exploradores e de explorados. Então, o Lísias não dá opção para dúvida, ele fala exatamente como é que funciona, quem que está no umbral. Aí o André Luiz pergunta, então não há uma defesa, uma organização lá na zona umbralina? Aí o Lísias responde, organização é atributo dos espíritos organizados. Então lá não tem uma organização, porque eles não são organizados. A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Ou seja, lógico que não tem organização, é uma confusão geral. Apesar das sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá proteção divina. Então, mesmo sendo essa desordem toda, não há falta de ajuda do alto. Sempre tem a equipe espiritual trabalhando lá. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor construíssem muitas colônias como essa, como o nosso lar, consagradas ao trabalho, para dar socorro a essas regiões, tá? Então, essas colônias que existem, nosso lar e outras colônias, o trabalho maior delas é dar socorro à zona umbralina. Por isso que Deus permitiu isso. Aí o André Luiz observou, acredito que essa esfera se mistura com a esfera dos homens. Ele só falou, ele não perguntou, ele só refletiu nisso. Aí o Lísias falou, sim, com certeza. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados que se misturam. Então, está o desencarnado aqui, nós estamos na mesma vibração, não é? E as formas de pensamento de quem? Dos encarnados, que se misturam nesse plano, por isso que está tão próximo a esfera da outra. Quem pensa está fazendo alguma coisa em outro lugar, então estou com a mente em outro lugar. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as suas tendências. Então, eu estou pensando, dependendo da minha sintonia, eu estou afinada com quem está na zona umbralina. Se eu não tiver no trabalho, no esforço, está acontecendo isso. É como se fosse aquilo. Ele fala assim, toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Ou seja, a gente está junto com eles praticamente, tá? As missões mais laboriosas, mais trabalhosas do Ministério do Auxílio são no umbral. Então, lá no nosso lar, o Ministério do Auxílio sai em missão e as mais trabalhosas são lá no umbral, tá? Os abnegados missionários vão ao umbral e encontram aqueles fluidos pesadíssimos, emitidos sem parar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal. Então, você imagina, para ir ajudar na zona umbralina, a pessoa tem que ter o quê? Bagagem, recurso, porque não é um serviço fácil, é o serviço mais pesado que tem. É necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se oferece. Ninguém está entendendo ali o auxílio que está vindo, e mesmo assim os abnegados, amigos, estão ali ajudando, trabalhando. Aí o Lísias parou por um momento e o André Luiz falou, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento.
Aí o enfermeiro olhou, pensou que ele é muito carinhoso, né, gente? Depois meditou um pouco e começou já a se despedir do André Luiz e falou assim: será que você se sente com preparo indispensável a semelhante serviço, André? Ou seja, será que você está tão preparado assim? E ficou meio rindo assim, brincando com o André Luiz, e aí ele já se despede e assim termina o capítulo 2. Muito obrigada, gente. Boa semana e até a próxima.